Bem-vindo ao nosso canal. Hoje, nós vamos mexer em algo muito mais importante do que dinheiro. Nós vamos mexer na raiz de tudo, a sua mentalidade. Este vídeo não é apenas sobre ficar rico. Não é sobre ostentar, comprar carros caros ou viver uma vida perfeita nas redes sociais. Este vídeo é sobre a maneira como pessoas prósperas enxergam o mundo, enfrentam problemas, tomam decisões e constroem uma vida melhor, passo por passo. Muita gente acredita que a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre está apenas no salário, na família, no país, no diploma ou nas oportunidades. Mas existe uma diferença mais profunda, mais silenciosa e muito mais poderosa: a forma de pensar. Uma mente limitada transforma até uma boa oportunidade em medo. Uma mente forte transforma um problema difícil em aprendizado, ação e crescimento. Preste muita atenção. A sua vida não muda primeiro por fora. Ela muda primeiro por dentro. Os seus pensamentos criam suas escolhas. Suas escolhas criam seus hábitos. Seus hábitos criam seus resultados. E seus resultados criam a vida que você chama de realidade. Se seus pensamentos são pequenos, sua vida começa a encolher. Se seus pensamentos são fortes, claros e ousados, sua vida começa a se expandir. Você não precisa nascer em uma família milionária. Você não precisa morar em uma cidade perfeita. Você não precisa esperar alguém abrir uma porta para você. Mas você precisa desenvolver uma mentalidade de prosperidade. E é exatamente isso que este roteiro vai construir com você. Ideia por ideia, exemplo por exemplo, decisão por decisão. A melhor parte é esta: você não precisa ter muito dinheiro para começar a pensar como alguém próspero. Você precisa de clareza, coragem, responsabilidade e disciplina. Se você assistir este vídeo até o final com atenção, não apenas ouvindo as palavras, mas deixando cada frase entrar na sua mente, você vai terminar este conteúdo com uma visão mais forte sobre si mesmo, sobre seu futuro e sobre o que você pode construir. Este vídeo também vai ajudar você a melhorar seu vocabulário, sua confiança e sua capacidade de refletir em português com profundidade. Então, se você realmente está comprometido com crescimento, sucesso, fluência e transformação pessoal, inscreva-se agora no canal. Não deixe para depois. Vamos começar. Pessoas prósperas definem metas grandes. Escute isso com calma. Pessoas com mentalidade de escassez costumam pensar apenas em sobreviver. Elas dizem coisas como: eu só quero pagar as contas do mês. Eu só quero arrumar qualquer emprego. Eu só quero não passar aperto. Eu só quero chegar até sexta-feira. Eu só quero que nada dê errado. Esse tipo de pensamento parece seguro, mas é pequeno. Parece prudente, mas é limitante. Parece realista, mas muitas vezes é apenas medo usando uma roupa bonita. Quando você vive apenas para sobreviver, você começa a aceitar menos do que poderia criar. Você se acostuma com pouco. Você diminui seus sonhos para caber dentro da sua insegurança. Pessoas prósperas pensam diferente. Elas não criam metas baseadas apenas em evitar problemas. Elas criam metas baseadas em transformação. Elas perguntam: que tipo de vida eu quero construir de verdade? Que pessoa eu quero me tornar nos próximos 5 anos? Que marca eu quero deixar na minha família, na minha cidade, no meu trabalho e no mundo? Qual projeto faria eu sentir orgulho de mim mesmo no futuro? Pessoas prósperas definem metas que dão frio na barriga. Metas que assustam um pouco, mas também acendem uma chama por dentro. Elas sabem que uma meta pequena quase não exige crescimento. Mas uma meta grande obriga você a estudar, melhorar, mudar de rotina, enfrentar desconfortos e se tornar uma versão mais preparada de si mesmo. Uma meta pequena pede pouco de você. Uma meta grande puxa o melhor que existe dentro de você. Imagine uma mulher chamada Camila Rocha, moradora de Recife. Durante anos, ela trabalhou em uma pequena loja de roupas no centro da cidade. Ela poderia ter pensado: eu só quero continuar nesse emprego e pagar minhas contas. Mas um dia ela escreveu em um caderno: eu quero criar uma marca de roupas sustentáveis que venda para todo o Brasil. Naquele momento, ela não tinha loja própria, não tinha equipe e não tinha muito capital. Tinha apenas uma ideia, coragem e vontade de aprender. No começo, as pessoas riram. Disseram que era grande demais. Disseram que ela deveria ser mais pé no chão. Disseram que o mercado era difícil. Mas Camila não estava apenas tentando vender camisetas. Ela tinha uma visão. Ela queria gerar emprego para costureiras da região, usar tecidos ecológicos e transformar uma pequena ideia em uma marca respeitada. Em 3 anos,
Ela saiu de R$ 800 em vendas no primeiro mês para R$ 78.000 em faturamento mensal. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque a meta dela era grande o suficiente para fazê-la crescer. A maioria das pessoas não define metas grandes por medo. Medo de fracassar. Medo de parecer ridículo. Medo de ser julgado. Medo de não ser bom o bastante. Medo de tentar e descobrir que o caminho é mais difícil do que imaginava. Então elas fazem o contrário, diminuem o sonho. Cortam partes da própria ambição. Miram mais baixo e chamam isso de maturidade. Mas mirar baixo não protege você. Mirar baixo rouba sua energia lentamente. Por quê? Quando você não tem uma visão maior, qualquer distração parece aceitável. Qualquer crítica derruba você. Qualquer dificuldade parece sinal de desistência. Mas quando você tem uma meta grande, você acorda com direção. Você trabalha com propósito. Você fica menos disponível para fofoca, drama, reclamação e perda de tempo. Uma meta grande transforma sua agenda. Transforma suas conversas. Transforma suas amizades. Transforma seu comportamento. Ela faz você perguntar todos os dias: isso me aproxima da vida que quero ou me mantém preso na vida que reclamo? Vamos simplificar. Uma meta pequena diz: eu quero ganhar o suficiente para sobreviver. Uma meta grande diz: eu quero ganhar o suficiente para cuidar da minha família, ajudar outras pessoas e construir liberdade. Uma meta pequena diz: eu quero um emprego qualquer. Uma meta grande diz: eu quero desenvolver uma habilidade valiosa e criar uma carreira que me dê orgulho. Uma meta pequena diz: eu quero emagrecer um pouco. Uma meta grande diz: eu quero me tornar a pessoa mais saudável da minha casa e inspirar minha família a cuidar melhor do corpo. Uma meta pequena nasce do medo. Uma meta grande nasce da visão. Agora pegue um caderno, abra uma nota no celular ou use qualquer papel perto de você e escreva esta pergunta: se eu não tivesse medo de nada, o que eu realmente tentaria construir na minha vida? Não responda com pressa. Não tente parecer lógico. Escreva a verdade, mesmo que pareça ousado, exagerado ou impossível hoje. Depois escreva uma segunda pergunta: qual é o menor passo que eu posso dar hoje em direção a essa visão? É assim que grandes sonhos começam. Não começam com mágica. Começam com clareza. Começam com coragem. Começam com uma pequena ação feita hoje. Se suas metas não desafiam você, talvez elas estejam pequenas demais. Se seus sonhos não fazem seu coração acelerar, talvez você não esteja sonhando, esteja apenas existindo. Defina uma meta tão significativa que ela obrigue você a crescer até se tornar alguém que você mesmo admira. Grave esta frase: sua vida nunca crescerá mais do que a sua visão. Então, se você quer uma vida próspera, comece definindo metas prósperas. Não amanhã. Não no próximo ano. Agora. Pessoas prósperas assumem responsabilidade total. Responsabilidade é uma palavra simples, mas muda destinos. Responsabilidade não significa que tudo o que aconteceu com você foi culpa sua. Isso seria injusto e falso. Responsabilidade significa que, a partir de agora, você escolhe como vai responder. Você escolhe suas atitudes. Você escolhe seu próximo passo. Você escolhe o tipo de pessoa que vai se tornar apesar do que aconteceu. A mentalidade fraca pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Por que ninguém me ajuda? Por que a vida é tão injusta? Por que minha cidade não oferece nada? Por que meu chefe, meus pais, meu passado ou minha sorte me impediram? A mentalidade próspera pergunta: isso aconteceu. O que eu posso aprender? Que parte depende de mim? Qual decisão posso tomar agora? Como posso sair mais forte dessa situação? A mentalidade fraca espera. A mentalidade próspera age. Entenda uma coisa muito importante: quando você culpa tudo e todos, você entrega seu poder. Quando você assume responsabilidade, você pega seu poder de volta. Se tudo é culpa do governo, do chefe, da família, do parceiro, do passado, da economia, da escola e da cidade, então você fica sem saída. Você vira refém. Vira vítima. Fica parado esperando um salvador que talvez nunca venha. Mas quando você diz: eu não controlo tudo, mas controlo minha resposta, algo muda por dentro. Você para de desperdiçar energia reclamando e começa a procurar solução. Você para de repetir a mesma história e começa a escrever uma nova. A verdade é que muita gente culpa tudo. Culpa o trânsito, culpa o salário, culpa a crise, culpa a infância, culpa a falta de apoio,
culpa os colegas, culpa o tempo, culpa o cansaço, culpa o bairro, culpa o azar e até culpa o celular. Culpa o mundo inteiro, menos a única pessoa que ainda pode mudar alguma coisa, ela mesma. Culpar é confortável. Responsabilizar-se é desconfortável. Mas o crescimento mora no desconforto. Imagine duas pessoas demitidas no mesmo dia em uma empresa de logística em Goiânia. A primeira pessoa, chamada Renato, passa semanas dizendo que a empresa foi injusta, que o mercado está morto, que ninguém valoriza ninguém e que não vale a pena tentar. Ele acorda tarde, reclama no WhatsApp, passa horas vendo vídeos aleatórios e manda apenas 2 currículos sem atenção. Meses depois, ele está mais inseguro, mais irritado e mais parado. A segunda pessoa, chamada Júlia, também sente o impacto. Ela fica triste, chora, fica com medo. Isso é humano. Mas no dia seguinte ela respira fundo e diz: o que posso fazer agora? Ela atualiza o currículo, melhora seu perfil profissional, liga para antigos contatos, estuda uma ferramenta nova, faz um curso gratuito de análise de dados e começa a oferecer pequenos serviços para empresas locais. Depois de 45 dias, ela consegue uma vaga melhor do que a anterior. Depois de 6 meses, já está ganhando 35% a mais. Mesmo problema. 2 mentalidades. 2 destinos. Uma pessoa culpa, a outra assume direção. Quando você assume responsabilidade, 4 mudanças acontecem. Primeiro, você fica emocionalmente mais forte. Problemas continuam existindo, mas você deixa de desabar por qualquer coisa. Você começa a agir como alguém que lidera a própria vida. Segundo, você ganha clareza. A culpa deixa tudo nebuloso. A responsabilidade abre espaço para soluções. Em vez de perguntar quem estragou tudo, você pergunta qual é o próximo movimento inteligente. Terceiro, você melhora mais rápido. Porque agora você observa seus erros sem fugir. Você pergunta: o que fiz mal? O que posso treinar? O que preciso parar de repetir? Quarto, você se torna uma pessoa mais respeitada. Pessoas que assumem a própria vida transmitem força. Pessoas que só reclamam transmitem peso. Culpa mantém você preso. Responsabilidade coloca você em movimento. Culpa tira seu controle. Responsabilidade devolve seu poder. Culpa alimenta uma mentalidade pobre. Responsabilidade constrói uma mentalidade próspera. Diga em voz alta: eu sou responsável pela direção da minha vida, e isso é uma força, não um peso. Repita até sentir. Porque quando essa frase entra de verdade na sua mente, você deixa de esperar permissão para começar. Havia um jovem chamado André, de Belém, que procurou uma mentora depois de vários fracassos. Ele disse: nada dá certo para mim. Parece que nasci para perder. A mentora o levou até uma pequena feira onde agricultores vendiam frutas. Ela apontou para uma banca cheia de mangas e perguntou: você acha que essa colheita apareceu porque alguém ficou sentado reclamando do sol, da chuva e da terra? André disse que não. Ela continuou: a árvore cresceu porque usou tudo que recebeu: o sol forte, a chuva pesada, o vento, o solo imperfeito e o tempo. Ela não esperou uma vida perfeita para produzir frutos. Depois, a mentora disse uma frase que André nunca esqueceu: crescimento vem de usar o que você tem, não de chorar eternamente pelo que falta. Naquele dia, André parou de repetir que não tinha oportunidades e começou a construir uma. Ele começou vendendo marmitas saudáveis para colegas do bairro. Depois fez parcerias com academias. Depois contratou 2 pessoas. Em 1 ano, a vida dele mudou. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ele parou de entregar o comando da própria história. Ninguém está dizendo que sua jornada será simples. Mas aqui está uma verdade direta: ninguém virá viver sua vida por você. Ninguém virá estudar por você. Ninguém virá treinar por você. Ninguém virá organizar sua mente, sua agenda, seu dinheiro e seus hábitos por você. Apoio é bom. Ajuda é bem-vinda. Mas a direção final é sua. Você nunca construirá a vida que deseja enquanto continuar culpando o mundo pela vida que tem. Leia isso de novo. A maior diferença entre quem cresce e quem fica parado é propriedade. Pessoas prósperas dizem: se algo está errado, eu vou agir. Pessoas presas dizem: se algo está errado, alguém deveria resolver. Mas esse alguém muitas vezes não aparece. Então comece hoje. Pare de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, e comece a perguntar o que posso fazer a partir daqui. Essa pergunta muda tudo.
Pessoas prósperas desenvolvem autodisciplina. Vamos começar com uma verdade simples. Motivação acende a faísca, mas autodisciplina mantém o fogo aceso. Motivação é boa, mas é instável. Um dia você acorda animado. No outro, acorda cansado. Um dia você quer mudar o mundo. No outro, quer apenas ficar deitado. Se você depender apenas de motivação, sua vida será controlada pelo seu humor. Pessoas prósperas não esperam sentir vontade. Elas não esperam o clima perfeito, a energia perfeita, o ambiente perfeito ou o elogio perfeito. Elas fazem o que precisa ser feito porque sabem que a vida que desejam exige consistência. Autodisciplina significa fazer o que é necessário mesmo quando não dá vontade, porque você entende que aquela ação constrói o futuro que você quer. É desligar o vídeo inútil e abrir o curso. É estudar quando o sofá chama. É treinar quando o corpo inventa desculpas. É guardar dinheiro quando uma compra por impulso parece tentadora. É controlar a língua quando a raiva quer falar por você. É aparecer todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a diferença entre quem fala sobre sucesso e quem constrói sucesso. Vamos ser sinceros. A maioria das pessoas adia tudo. Diz que vai começar na segunda-feira. Diz que no mês que vem tudo muda. Diz que no próximo ano será diferente. Mas segunda-feira chega, o mês muda, o ano vira, e a rotina continua igual. A pessoa não falhou por falta de sonhos. Falhou por falta de decisão repetida. A mentalidade pobre decide com base no sentimento do momento. A mentalidade próspera decide com base no objetivo. Autodisciplina não é um dom reservado para pessoas especiais. É uma habilidade. É como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Quanto mais você ignora, mais fraco permanece. No começo, dói. Parece pesado. Parece chato. Parece lento. Mas, se você insiste, chega um momento em que a disciplina deixa de parecer prisão e começa a parecer liberdade. Pense em uma atleta fictícia chamada Beatriz Nogueira, nadadora de Salvador. Quando ela tinha 15 anos, seus amigos saíam à noite, dormiam tarde e acordavam sem rotina. Beatriz acordava às 4h50 para treinar antes da escola. Ninguém via a maior parte do esforço. Ninguém aplaudia às 5 da manhã. Ninguém postava o suor dela. Mas ela treinava. Enquanto outros esperavam vontade, ela seguia o plano. Aos 22 anos, tornou-se campeã nacional e conseguiu patrocínios que mudaram a vida da família. O segredo não foi talento puro. Foi disciplina repetida em silêncio. Agora olhe para a sua própria rotina. Quantas horas você passa no celular? 2 horas? 4? 6? Agora imagine se metade desse tempo fosse usada para aprender inglês, praticar uma habilidade, fortalecer seu corpo, organizar suas finanças, escrever um projeto, estudar vendas, melhorar sua comunicação ou criar um negócio digital. Em um ano, você seria outra pessoa. Mas isso exige autodisciplina. Autodisciplina é dizer não para 3 horas de rolagem infinita. É acordar no horário que você prometeu. É montar uma agenda simples e respeitá-la. É continuar mesmo quando é repetitivo. É fazer o básico tão bem feito que o básico começa a virar resultado. Quer ficar em forma? Disciplina é escolher comida de verdade quando o fast food chama seu nome. Quer falar melhor? Disciplina é praticar todos os dias, inclusive nos dias preguiçosos. Quer prosperar financeiramente? Disciplina é guardar uma parte do que ganha antes de gastar com coisas inúteis. Quer construir uma carreira forte? Disciplina é estudar enquanto outros reclamam. Quer criar um projeto? Disciplina é trabalhar nele mesmo quando as curtidas ainda não aparecem. Pessoas presas esperam motivação. Pessoas prósperas agem com disciplina mesmo quando é entediante, silencioso e difícil. Agora transforme isso em prática. Aqui estão 5 passos para desenvolver autodisciplina de verdade. Primeiro, comece com uma única coisa. Não tente mudar a vida inteira em uma noite. Escolha um hábito. Apenas um. Por exemplo, durante 21 dias, vou acordar às 6h20. Ou, durante 30 dias, vou estudar 25 minutos por dia. Quando você vence uma pequena promessa, sua autoconfiança aumenta. Segundo, torne a ação diária. Disciplina nasce da repetição. Não é fazer uma vez quando está inspirado. É fazer um pouco todos os dias. Consistência vence perfeição. Terceiro, remova tentações. Não coloque sua força de vontade para brigar com tudo ao mesmo tempo. Deixe o celular longe. Tire notificações.
Bloqueie aplicativos. Separe a roupa de treino antes de dormir. Deixe o livro visível. Torne o caminho bom mais fácil e o caminho ruim mais difícil. Quarto, acompanhe seu progresso. Use um caderno, uma planilha simples ou um aplicativo. Marque cada dia cumprido. Quando você vê a sequência crescendo, começa a querer protegê-la. Quinto, não fale 2 vezes seguidas. Um dia ruim pode acontecer. Você é humano. Mas 2 dias seguidos viram padrão. Se perdeu um dia, volte no próximo. Mesmo que seja só 1%. Proteja a corrente. O sucesso muitas vezes é menos emocionante do que as pessoas imaginam. Sucesso é acordar cansado e ainda assim levantar. É estudar quando ninguém elogia. É escolher água em vez de refrigerante. É revisar um texto pela 3ª vez. É dizer não quando todo mundo diz sim. É sair de uma conversa que rouba sua energia. É fazer o certo antes de sentir vontade. Disciplina é fazer o necessário até que o necessário transforme quem você é. Você não controla tudo. Não controla a economia, o clima, o passado, a opinião dos outros ou todas as oportunidades. Mas você controla suas ações. Controla suas escolhas. Controla seus hábitos. E essa capacidade de controlar o que depende de você é a ponte entre seus sonhos e sua realidade. Se você não construir autodisciplina, ficará preso ao improviso. Se construir, muitas portas começam a abrir. Porque uma pessoa disciplinada se torna confiável para si mesma. E quando você confia em si mesmo, sua força muda. Pessoas prósperas são obcecadas por desenvolvimento pessoal. Repita esta frase: quanto mais eu cresço por dentro, mais minha vida cresce por fora. Agora vamos entender isso com profundidade. Pessoas prósperas não são obcecadas apenas por dinheiro. Elas são obcecadas por crescimento. Elas querem aprender, melhorar, corrigir falhas, aumentar habilidades, amadurecer emocionalmente e expandir a própria visão. Elas sabem que dinheiro perdido pode ser recuperado, mas uma mente parada cobra um preço muito alto. Muita gente para de aprender quando sai da escola, para de ler depois da faculdade, para de estudar quando consegue um emprego, para de se questionar quando entra em uma rotina. Com o tempo, a pessoa troca crescimento por distração. Passa centenas de horas assistindo séries, rolando feeds, discutindo coisas sem importância, mas quase nenhum tempo desenvolvendo a própria mente. Ela atualiza o celular todo ano, mas não atualiza a mentalidade. Compra capa nova, aplicativo novo, fone novo, mas continua com crenças antigas, hábitos antigos e desculpas antigas. Desenvolvimento pessoal significa melhorar sua mente, suas habilidades, suas atitudes, sua comunicação, seus hábitos e sua forma de lidar com a vida. Significa ler, estudar, praticar, refletir, pedir feedback, abandonar vícios emocionais, construir autoconhecimento e escolher evolução em vez de conforto. Não é sobre ser perfeito. É sobre melhorar um pouco todos os dias. Imagine um rapaz chamado Felipe Martins, de Curitiba. Ele trabalhava como atendente em uma farmácia e dizia que queria crescer, mas por muito tempo fazia sempre a mesma coisa. Chegava em casa, comia, via vídeos até tarde e dormia cansado. Um dia, ele percebeu que sua vida não mudaria enquanto sua rotina continuasse igual. Então tomou uma decisão simples: ler 10 páginas por dia e estudar uma habilidade digital por 40 minutos à noite. No primeiro mês, parecia pouco. No terceiro mês, ele já entendia melhor vendas online. No sexto mês, começou a prestar pequenos serviços para lojas locais. No segundo ano, saiu do emprego antigo e abriu uma consultoria simples de anúncios para pequenos negócios. O que mudou primeiro? A conta bancária? Não. Mudou a mente. A mente mudou a rotina. A rotina mudou as habilidades. As habilidades mudaram a renda. É assim que o desenvolvimento pessoal funciona. Ele parece lento no começo, mas acumula poder. A mentalidade pobre diz: aprender é chato. Eu já sei o bastante. Livro não paga boleto. Curso é perda de tempo. Não tenho tempo para estudar. Isso não funciona para mim. A mentalidade próspera diz: cada ideia pode abrir uma porta. Cada habilidade aumenta meu valor. Cada livro pode economizar anos de erro. Cada mentor pode me mostrar um caminho mais curto. Se eu não estou crescendo, estou ficando para trás. Por isso, pessoas prósperas investem em livros, cursos, mentorias, conversas inteligentes, eventos, audiobooks, podcasts, prática de idioma, treino de comunicação,
saúde mental, organização financeira, liderança, escrita, vendas, tecnologia e autoconhecimento. Elas não veem isso como luxo. Veem como manutenção da própria vida. Vamos falar de fluência, por exemplo. Muitas pessoas dizem, um dia vou aprender inglês. Ou, um dia vou falar melhor em público. Mas esse dia nunca chega. Elas assistem a um vídeo, tentam por 3 dias, comparam-se com quem já está avançado, sentem vergonha e param. A mentalidade próspera faz diferente. Ela diz, vou praticar 25 minutos por dia. Vou ler um texto curto em voz alta. Vou gravar minha voz. Vou errar sem drama. Vou melhorar um pouco a cada semana. Depois de um ano, a diferença é enorme. Não porque a pessoa nasceu genial, mas porque se desenvolveu com consistência. Desenvolvimento pessoal não é um evento. Não é um desafio de 7 dias. Não é uma motivação passageira. É uma escolha diária. Toda manhã você precisa perguntar: hoje eu vou crescer ou repetir automaticamente a mesma versão de ontem? Pessoas prósperas sabem que cada dia oferece uma chance de afiar a mente. Cada erro traz uma lição escondida. Cada conversa pode ensinar algo. Cada dificuldade pode revelar uma fraqueza que precisa ser treinada. Por isso, elas não têm tanto medo de falhar. Elas usam falhas como material de construção. Pense na sua mente como um terreno. Se você planta boas sementes, leitura, estudo, reflexão, boas conversas, prática e disciplina, algo forte começa a crescer. Mas se você não planta nada, o mato cresce sozinho. Distração, preguiça, comparação, inveja, dúvida e desculpas. Sua mente está sempre cultivando alguma coisa. Se você não escolher o que ela cultiva, o ambiente escolherá por você. Então assuma o controle. Plante melhor. Fique diante do espelho e pergunte: eu estou melhor do que há um ano? Aprendi algo que aumentou o meu valor? Abandonei algum hábito que me prejudicava? Estou crescendo ou apenas repetindo dias iguais com roupas diferentes? Se a resposta for não sei, é hora de despertar. Aqui está um plano simples para começar sua jornada de desenvolvimento pessoal. Leia 10 páginas por dia. Não precisa começar com livros difíceis. Escolha um bom livro sobre comunicação, finanças, hábitos, carreira, espiritualidade, liderança ou mentalidade. 10 páginas por dia podem virar 300 páginas por mês. Isso muda sua forma de pensar. Pratique uma habilidade por 30 minutos diários. Pode ser inglês, escrita, edição de vídeo, programação, vendas, apresentação, desenho, culinária, negociação ou qualquer habilidade útil. 30 minutos por dia parecem pouco, mas em um ano representam mais de 180 horas de prática. Use um diário de crescimento. Escreva 3 coisas: o que aprendi hoje, onde falhei hoje e como posso melhorar amanhã. Esse simples hábito transforma experiências em sabedoria. Aprenda enquanto caminha, limpa a casa ou se desloca. Use áudio a seu favor. Uma caminhada de 20 minutos com um bom conteúdo pode alimentar seu corpo e sua mente ao mesmo tempo. Cuide do seu ambiente. Siga pessoas que inspiram crescimento. Afaste-se de conteúdos que drenam sua energia. Reduza conversas que vivem apenas de reclamação. O ambiente que você consome vira pensamento. E pensamento vira vida. Sua vida externa é um reflexo do seu desenvolvimento interno. Quando sua mente está confusa, sua rotina tende a ficar confusa. Quando sua mente está treinada, sua vida começa a ganhar direção. O maior presente que você pode dar a si mesmo é a decisão de nunca parar de crescer. O mundo muda. O mercado muda. As profissões mudam. A tecnologia muda. As relações mudam. Quem para de aprender fica para trás. Quem continua aprendendo continua tendo chance. Leia. Estude. Pratique. Reflita. Corrija. Repita. Esse é o caminho da prosperidade. Pessoas prósperas administram o tempo com inteligência. Vamos começar com uma verdade que pode incomodar. Seu tempo é sua vida. Cada minuto que passa não é apenas um número no relógio. É um pedaço da sua existência indo embora para sempre. Por isso, pessoas prósperas tratam o tempo como algo sagrado. Na verdade, mais valioso do que dinheiro. Dinheiro pode voltar. Tempo não. Você pode perder R$ 500 e ganhar de novo. Pode perder um cliente e conquistar outro. Pode perder um emprego e encontrar outro caminho. Mas uma hora desperdiçada nunca volta. Ela desaparece. Por isso, quem entende o valor do tempo começa a viver de forma diferente.
Administrar bem o tempo significa saber o que importa, priorizar o essencial, evitar ladrões de atenção, dizer não para distrações, planejar o dia e cumprir o combinado consigo mesmo. Significa usar os minutos como sementes. Alguns minutos viram frutos. Outros viram apenas arrependimento. Vamos ser honestos. Muitas pessoas acordam sem plano. Pegam o celular antes mesmo de levantar. Perdem 40 minutos olhando mensagens, vídeos e notificações. Depois dizem que estão sem tempo. Passam 2 horas vendo episódios de uma série. Mais 1 hora conversando sobre a vida dos outros. Mais 1 hora reclamando. Mais 1 hora pulando de aplicativo em aplicativo. No fim do dia, sentem cansaço, culpa e frustração. A pessoa não está sem tempo. Ela está sem direção. Se você não comanda sua agenda, alguém ou alguma coisa vai comandar por você. Pode ser o algoritmo. Pode ser a urgência dos outros. Pode ser a bagunça. Pode ser a preguiça. Pode ser a ansiedade. Mas alguma coisa assumirá o controle. Imagine 2 pessoas com as mesmas 24 horas. A primeira dorme 9 horas, passa 4 horas no celular, vê vídeos aleatórios por 2 horas, reclama por 1 hora, procrastina tarefas importantes e termina o dia dizendo que não conseguiu fazer nada. A segunda dorme 7 horas, planeja amanhã, coloca as tarefas mais importantes no início do dia, estuda 45 minutos, treina o corpo, trabalha com foco, limita redes sociais e revisa o que pode melhorar à noite. Mesmo número de horas. Resultados completamente diferentes. Pessoas prósperas não apenas gastam tempo. Elas investem tempo. Vamos falar do celular. Ele é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser o maior ladrão da sua vida. Ele pode ensinar, conectar, vender, criar oportunidades e abrir mercados. Mas também pode sugar sua atenção até você esquecer quem queria se tornar. Pergunte a si mesmo: quantas horas eu rolei a tela hoje? Desse tempo, quanto construiu meu futuro? Quanto melhorou minha mente, meu corpo, meu trabalho ou minhas relações? Quanto foi apenas anestesia? Você não precisa jogar o celular fora. Você precisa assumir o controle dele. Por quê? Se você não controlar sua atenção será vendida para alguém. Muita gente acha que dinheiro é o recurso mais importante. Mas pense nisso, uma pessoa muito rica, no fim da vida, doente e sem energia, trocaria fortunas por mais alguns anos de saúde e tempo. Isso mostra a verdade. Tempo é a matéria-prima de tudo. Quer construir um negócio? Precisa de tempo. Quer aprender inglês? Precisa de tempo. Quer melhorar o corpo? Precisa de tempo. Quer ler mais, estudar mais, ganhar mais, criar mais e viver melhor? Precisa de tempo. Então, quando você desperdiça tempo sem consciência, está jogando fora o recurso necessário para construir tudo o que diz desejar. Existem 2 usos principais do tempo: tempo gasto e tempo investido. Tempo gasto dá prazer rápido, mas quase nenhum retorno. Tempo investido pode exigir esforço agora, mas gera retorno no futuro. Tempo gasto é fácil e viciante. Tempo investido exige disciplina e visão. Tempo gasto alimenta distração. Tempo investido constrói liberdade. Exemplos de tempo gasto: assistir vídeos sem propósito por horas, entrar em discussões inúteis, fofocar, reclamar, comparar sua vida com a dos outros, abrir aplicativos automaticamente, aceitar convites que você nem queria aceitar. Exemplos de tempo investido: ler um livro, praticar uma habilidade, fazer exercício, criar conteúdo, vender um serviço, organizar finanças, estudar idioma, descansar com qualidade, cuidar da saúde, conversar com pessoas que elevam sua mente. Pessoas presas buscam entretenimento constante. Pessoas prósperas escolhem investimento de tempo. Aqui estão formas práticas de administrar seu tempo como alguém próspero. Planeje o dia na noite anterior. Antes de dormir, escreva 3 tarefas essenciais para amanhã. Não escreva 20. Escreva 3. Isso dá direção ao cérebro e reduz a ansiedade. Use a regra 80-20. Uma pequena parte das suas ações gera a maior parte dos seus resultados. Pergunte: qual atividade realmente move minha vida para frente? Talvez não seja responder mensagens por horas. Talvez seja criar uma proposta, estudar uma habilidade, ligar para clientes, treinar, escrever, produzir ou terminar algo importante. Use blocos de tempo. Defina horários claros para cada atividade. Por exemplo, das 6:30 da manhã até as 7 horas, faça leitura. Das 7 horas até 7:30,
Faça exercício. Das 8 horas até 10 horas da manhã, concentre-se na tarefa principal. Das 7:30 da noite até 8:15 da noite, estude inglês. Quando cada coisa tem seu lugar na agenda, sua mente para de negociar o tempo todo. Proteja seu tempo como um guardião. Diga não para ligações aleatórias, conversas vazias, reuniões sem propósito, favores que viram abuso e pessoas que só aparecem para drenar energia. Dizer não para o que não importa é dizer sim para o seu futuro. Use prazos curtos. Uma tarefa muitas vezes ocupa todo o tempo que você permite. Se você dá 3 horas para algo simples, aquilo pode tomar 3 horas. Se dá 40 minutos com foco real, talvez termine em 40. Trabalhe com urgência inteligente. Crie um ritual de revisão. No fim do dia, pergunte: onde meu tempo foi bem investido? Onde ele vazou? O que preciso ajustar amanhã? Quem revisa melhora. Quem não revisa repete. Você consegue prever muito sobre o futuro de uma pessoa observando como ela usa o tempo livre. O tempo livre revela prioridades escondidas. Revela se a pessoa quer mesmo crescer ou apenas gosta de falar sobre crescimento. Você talvez não esteja atrasado por causa da sua origem, da sua escola, da sua cidade ou do seu passado. Talvez esteja atrasado porque ainda não está tratando seu tempo como se sua vida dependesse disso. Mas a boa notícia é que isso pode mudar hoje. Comece pequeno. Planeje. Foque. Diga não. Desligue notificações. Escolha melhor. Trate o tempo como tesouro. Porque um dia ele acaba. E quando esse dia chegar, a pergunta mais importante será: o que eu fiz com o tempo que recebi? Pessoas prósperas continuam avançando depois de falhas e obstáculos. Todo mundo quer vencer, mas poucas pessoas aceitam atravessar a parte dolorosa do processo. Fracassar machuca. Ser rejeitado humilha. Perder dinheiro assusta. Ouvir um não depois de tanto esforço desanima. Ver um projeto dar errado pode fazer você duvidar de tudo. Mas aqui está o segredo: falhar faz parte do preço da grandeza. Pessoas comuns pensam que falha é sinal de fim. Pessoas prósperas entendem que falha é informação. A maioria das pessoas não sabe lidar com o fracasso. Quando algo dá errado, elas param. Quando alguém critica, elas desistem. Quando perdem uma oportunidade, concluem que não nasceram para aquilo. Dizem: talvez não seja para mim. Eu sou azarado. Eu tentei uma vez e não deu certo. Então voltam para a zona de conforto. Mas o problema é este: quase tudo que vale a pena está do outro lado de uma fase difícil. Se você foge da falha, foge também do sonho. Pessoas prósperas também falham. Elas perdem clientes, erram decisões, fazem lançamentos ruins, são rejeitadas, sentem medo, choram, ficam frustradas, mas não moram no chão. Elas levantam, aprendem, ajustam a rota, tentam de novo. Elas mudam a estratégia, não enterram o sonho. Fracasso significa que algo não saiu como planejado. Significa que existe uma lição. Significa que você ainda não encontrou o caminho certo. Mas não significa que você é incapaz. Não significa que acabou. Não significa que sua história terminou. Imagine um empreendedor chamado Rafael Dantas, de Florianópolis. Ele abriu uma pequena cafeteria perto de uma faculdade. Investiu quase tudo que tinha, R$18 mil em máquinas, móveis usados e divulgação. Nos primeiros meses, o movimento foi fraco. Ele errou no cardápio, errou no preço e escolheu horários ruins. Muita gente teria fechado as portas dizendo: negócio não é para mim. Mas Rafael fez diferente. Ele conversou com clientes, perguntou o que faltava, testou combos mais baratos para estudantes, começou a vender café gelado, criou um clube de fidelidade e mudou o horário de abertura. Depois de 6 meses difíceis, a cafeteria começou a dar lucro. Depois de 2 anos, ele abriu uma segunda unidade. O que salvou Rafael não foi a ausência de erro. Foi a capacidade de aprender com o erro. Agora pense em uma estudante chamada Larissa, de Manaus. Ela foi reprovada em um concurso público por 4 pontos. Chorou por 2 dias. Sentiu vergonha. Pensou em desistir. Mas depois pegou a prova e analisou questão por questão. Descobriu que seu ponto fraco era interpretação e legislação específica. Montou um novo plano. Estudou por mais 8 meses. Na prova seguinte, foi aprovada. A reprovação não foi o fim. Foi o mapa do que precisava melhorar. É assim que a mentalidade próspera funciona. Ela não pergunta apenas por que doeu.
Ela pergunta o que isso está tentando me ensinar. Quando pessoas prósperas falham, elas fazem algumas coisas. Primeiro, respiram antes de reagir. Elas não deixam a emoção do momento destruir o futuro. Elas sentem a dor, mas não tomam decisões definitivas dentro do desespero. Segundo, fazem perguntas melhores. O que deu errado? Qual hipótese estava falsa? O que não percebi? Que habilidade faltou? Que informação eu ignorei? O que farei diferente na próxima vez? Terceiro, lembram o motivo. A dor do fracasso fica menor quando o propósito é maior. Quem tem um porquê forte aguenta melhor o caminho. Quarto, dão o próximo passo. Não precisam resolver tudo em um dia. Apenas não ficam parados. Um pequeno movimento depois de uma queda já é sinal de força. Diga estas frases com convicção. A falha é minha professora. Cada erro me entrega informação. Eu não desisto. Eu ajusto. Eu caio, aprendo, levanto e continuo. Essas não são frases bonitas para enfeitar a mente. São crenças que sustentam pessoas fortes quando a vida fica pesada. Se você foi mal em uma prova, não diga, sou burro. Diga, meu método precisa melhorar. Se seu negócio não deu certo, não diga, não nasci para isso. Diga, agora sei o que não funcionou. Vou testar melhor. Se alguém rejeitou você, não diga, eu não tenho valor. Diga, essa porta não abriu. Vou melhorar e buscar portas mais alinhadas. Se você tentou gravar um vídeo e ninguém assistiu, não diga, sou um fracasso. Diga, preciso melhorar título, roteiro, edição, constância e entrega. As pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que nunca falharam. São aquelas que falharam, aprenderam e continuaram quando seria mais fácil parar. Você vai errar. Vai sentir dor. Vai ser criticado. Vai questionar sua capacidade. Vai viver dias em que tudo parece pesado. Quando esse momento chegar, descanse se precisar. Chore se precisar. Reorganize-se se precisar. Mas não entregue sua história para uma fase difícil. Nunca deixe um fracasso temporário virar uma identidade permanente. Você não está aqui para quebrar. Está aqui para crescer. Cada obstáculo pode ser uma escada se você decidir aprender com ele. E muitas vezes a vida que você deseja está exatamente depois da fase em que quase desistiu. Pessoas prósperas fazem o que amam e buscam maestria. A mentalidade de sobrevivência diz: eu preciso de qualquer trabalho. Vou fazer o que todo mundo faz. Se pagar as contas, está bom. Trabalho é sofrimento mesmo. Sonho é coisa de criança. A mentalidade próspera pergunta: no que eu tenho facilidade natural? O que me dá energia? Que habilidade eu gostaria de dominar? Como posso transformar o que amo em valor para outras pessoas? Como posso ficar tão bom nisso que o mercado precise me notar? Aqui está a diferença. Pessoas presas fazem apenas o que precisam fazer. Pessoas prósperas procuram fazer o que tem significado, depois, trabalham até se tornarem excelentes. Fazer o que você ama não significa viver apenas de prazer. Não significa que todos os dias serão fáceis. Não significa que paixão substitui disciplina. Fazer o que você ama significa escolher uma atividade que tem sentido para você e tratá-la com seriedade suficiente para transformá-la em habilidade, valor e resultado. Pode ser ensinar, cozinhar, vender, escrever, programar, desenhar, cuidar de pessoas, liderar equipes, falar em público, editar vídeos, construir móveis, fazer música, treinar atletas, organizar ambientes, criar sistemas, fotografar, costurar, consertar máquinas ou contar histórias. O segredo não é apenas amar. O segredo é amar e dominar. Muita gente diz: não dá para ganhar dinheiro com o que a gente gosta. Isso não é totalmente verdade. O problema é que muitas pessoas tratam aquilo que amam como passatempo, não como missão. Fazem quando dá vontade. Param quando fica difícil. Não estudam o mercado. Não melhoram a técnica. Não aprendem a vender. Não têm consistência. Depois dizem que paixão não funciona. A fórmula é outra. Amor mais prática diária mais aprendizado constante gera maestria. Maestria gera valor. Valor gera oportunidade. Oportunidade bem usada gera prosperidade. Imagine uma jovem chamada Sofia Almeida, de João Pessoa. Ela sempre gostou de confeitaria. No começo, fazia bolos apenas para parentes. Poderia ter deixado aquilo como hobby. Mas ela decidiu levar a sério. Estudou precificação, fotografou melhor os produtos, fez cursos sobre massas e recheios,
aprendeu atendimento, testou embalagens, criou um perfil profissional e começou a postar vídeos curtos ensinando detalhes simples. No primeiro mês, vendeu 12 bolos. Depois de um ano, vendia mais de 160 encomendas por mês em datas especiais. O que aconteceu? Ela transformou amor em habilidade, habilidade em valor, valor em renda. Pense em outro exemplo. Um rapaz chamado Gustavo Lima, de Belo Horizonte, amava desenhar personagens. Durante anos, ouviu que desenho não dava futuro. Mesmo assim, praticava todos os dias depois do trabalho. Estudou ilustração digital, criou portfólio, fez artes para pequenos criadores de conteúdo, depois para marcas, depois para campanhas. Ele não ficou rico porque gostava de desenhar casualmente. Ele prosperou porque buscou maestria. Não trate seu talento como brinquedo. Trate como responsabilidade. Se existe algo que acende sua energia, estude. Treine. Repita. Publique. Peça feedback. Melhore. Ensine. Venda. Ajuste. Aprenda com quem já faz bem. Teste formatos. Crie rotina. Transforme sentimento em competência. Pessoas medianas não se levam a sério. Elas acreditam que paixão não paga contas. Elas têm medo de julgamento. Elas começam e param. Elas se distraem. Elas escolhem conforto em vez de maestria. E acabam vivendo uma vida dupla. Um trabalho que não suportam e um sonho que nunca tocaram com coragem. Mas essa não precisa ser a sua história. Pergunte a si mesmo: o que eu gosto de fazer mesmo sem alguém me obrigar? Sobre o que eu penso quando tenho tempo livre? O que eu faria de graça, mas adoraria aprender a monetizar? Em que área as pessoas costumam me pedir ajuda? Que atividade me faz perder a noção do tempo? Quando você perde a noção do tempo fazendo algo construtivo, talvez exista ali uma pista. Agora, como dominar o que você ama? Escolha uma habilidade central. Não tente abraçar tudo de uma vez. Escolha uma habilidade que anima você e que pode gerar valor. Crie uma rotina diária de prática. Mesmo 30 minutos por dia podem mudar sua vida se forem feitos com foco por tempo suficiente. Registre seu progresso. Anote o que praticou, o que aprendeu e o que precisa melhorar. O que é medido fica mais claro. Ensine o que aprende. Ensinar acelera o aprendizado. Você pode explicar em vídeos curtos, textos, conversas, aulas simples ou posts. Estude pessoas excelentes na sua área. Observe como elas trabalham, como vendem, como falam, como organizam processos, como superam erros. Transforme a habilidade em ajuda. Pergunte: como isso resolve um problema de alguém? Renda nasce quando sua habilidade encontra uma necessidade real. Não deixe a dificuldade matar sua paixão. Tudo que é amado também terá partes cansativas. O cantor precisa repetir escala. O atleta precisa treinar fundamentos. O escritor precisa reescrever. O empreendedor precisa lidar com números. O professor precisa preparar aulas. Maestria exige atravessar o tédio. Digamos que você ama falar, mas sente vergonha. Uma mentalidade próspera faria o seguinte: ler em voz alta todos os dias, gravar áudios curtos, assistir bons comunicadores, praticar com amigos, entrar em grupos de conversação, publicar vídeos simples, aprender storytelling e melhorar aos poucos. Não vira mestre em uma semana, mas, em um ano, pode se transformar profundamente. Não faça o que ama apenas de vez em quando. Faça com tanta seriedade que sua evolução se torne impossível de ignorar. Não morra com seu talento escondido. Não silencie sua paixão só para se encaixar. Não enterre sua habilidade por medo de crítica. Se existe algo que faz seu coração bater mais forte, siga com coragem, disciplina e paciência. Comece antes de estar perfeito. Continue depois de ser criticado. Melhore depois de errar. Porque quando você ama algo profundamente, trabalha nisso diariamente e oferece valor real ao mundo, a recompensa chega de formas que vão além do dinheiro. E, muitas vezes, o dinheiro acompanha. Pessoas prósperas dominam a visualização. Vamos começar com uma ideia poderosa. Antes de algo existir no mundo, ele precisa existir na mente de alguém. Uma casa primeiro foi imaginada. Um negócio primeiro foi imaginado. Um livro primeiro foi imaginado. Uma carreira, uma marca, um projeto, uma viagem, uma nova vida. Tudo começa como imagem interna antes de virar realidade externa. Visualização é a capacidade de ver mentalmente o futuro que você deseja construir. É como ensaiar por dentro antes de executar por fora.
Você fecha os olhos e se vê agindo com confiança. Vê a pessoa que quer se tornar. Vê sua rotina organizada. Vê seu corpo mais saudável. Vê sua família orgulhosa. Vê sua empresa funcionando. Vê sua voz mais segura. Vê sua vida com direção. E quando você repete essa imagem com emoção, sua mente começa a tratar aquilo como algo possível. Suas escolhas começam a mudar. Sua postura muda. Sua energia muda. Seus hábitos começam a se alinhar com a visão. Pessoas prósperas não vivem presas apenas ao que veem hoje. Elas enxergam o que estão construindo. Elas olham para a conta bancária atual e dizem: isso mostra onde estou, não onde vou ficar. Elas olham para a falta de experiência e dizem: isso mostra meu ponto de partida, não meu limite. Elas olham para um quarto simples, uma rotina pesada, uma cidade pequena, um começo humilde e dizem: daqui também pode nascer algo grande. A maioria das pessoas acredita apenas no que está diante dos olhos. Vê o salário atual e conclui que a vida sempre será assim. Vê erros passados e conclui que não tem capacidade. Vê pessoas melhores e conclui que chegou tarde. Essa pessoa vive reagindo à realidade, em vez de criar uma nova direção. A mentalidade próspera faz diferente. Ela usa a imaginação como ferramenta, não para fugir da realidade, mas para construir uma realidade melhor. Imagine um professor chamado Henrique Costa, de Campo Grande. Durante anos, ele dava aulas em uma escola pequena e sonhava em criar uma plataforma de ensino online. No começo, não tinha câmera profissional, não tinha equipe, não tinha estúdio. Mas todas as manhãs, antes de sair para trabalhar, ele visualizava uma aula gravada, alunos assistindo de várias cidades, depoimentos de pessoas que aprenderam com ele e uma empresa educacional funcionando. Depois, abria os olhos e fazia uma ação, escrevia um roteiro, gravava um vídeo simples, estudava edição, publicava uma aula, respondia a alunos. A visualização não fez o trabalho por ele, mas deu direção emocional para ele continuar fazendo o trabalho. Depois de 2 anos, a plataforma de Henrique atendia alunos de 14 estados. O que nasceu primeiro? A imagem na mente. Visualização não é ficar sonhando no sofá. Não é desejar e esperar. Não é fantasia vazia. Visualização é preparação mental para a ação. Você vê, sente, acredita e trabalha. Tudo é criado 2 vezes, primeiro na mente, depois na realidade. Se você não consegue ver sua vida melhor internamente, terá dificuldade para construí-la externamente. Mas se você consegue ver com clareza e age todos os dias, sua mente começa a procurar caminhos. Como visualizar como uma pessoa próspera? Primeiro, crie uma imagem clara. Feche os olhos e imagine a vida que deseja. Onde você mora? Como é sua rotina? Como seu corpo se sente? Quanto você ganha? Que tipo de trabalho realiza? Quem está ao seu lado? Que sensação você tem ao acordar? Não deixe a imagem vaga. Dê cor, som, emoção e detalhes. Segundo, pratique diariamente por pelo menos 5 minutos. Pode ser ao acordar ou antes de dormir. Respire fundo. Desacelere. Imagine seu futuro com nitidez. Não faça isso como obrigação mecânica. Faça como ensaio de identidade. Terceiro, sinta a emoção. Não apenas veja a cena. Sinta orgulho, paz, liberdade, gratidão e confiança. A emoção grava a imagem com mais força na mente. Quando você sente o futuro, começa a se mover em direção a ele. Quarto, haja como alguém que está construindo aquela realidade. Caminhe com mais postura. Fale com mais clareza. Estude com mais seriedade. Trabalhe com mais foco. Organize sua rotina como alguém que respeita o próprio destino. Quinto, conecte a visualização a uma ação imediata. Depois de visualizar, faça algo. Envie a proposta. Leia as páginas. Treine. Grave o vídeo. Separe o dinheiro. Organize a mesa. Dê um passo real. Visualização sem ação vira ilusão. Visualização com ação vira direção. Pense no seu futuro como uma construção. A visualização é a planta. A ação é o tijolo. A disciplina é o cimento. O tempo é o terreno. Sem planta, você constrói sem direção. Sem tijolo, a planta nunca sai do papel. Sua imaginação não é brinquedo. É ferramenta. É bússola. É laboratório. É onde você testa uma versão mais elevada de si mesmo antes de vivê-la na prática. Todas as manhãs, feche os olhos por alguns minutos e veja a pessoa que você quer se tornar. Veja sua mente mais forte. Sua fala mais segura. Sua conta mais organizada.
seu corpo mais cuidado, sua família mais tranquila, seu trabalho mais valioso, sua vida mais livre. Depois abra os olhos e trabalhe como alguém que acredita naquela visão. Porque pessoas prósperas entendem, aquilo que você quer viver precisa primeiro ser construído na sua mente. Conclusão. Agora você tem um novo mapa. Nada muda de verdade enquanto sua mentalidade permanece igual. Você pode mudar de cidade, de emprego, de roupa, de aparência e até de círculo social. Mas se continuar pensando pequeno, culpando tudo, adiando tudo, desperdiçando tempo e desistindo na primeira dificuldade, a mesma vida vai reaparecer com outro cenário. A transformação começa quando você decide pensar diferente. Defina metas grandes. Assuma responsabilidade. Construa autodisciplina. Desenvolva-se todos os dias. Proteja seu tempo. Continue depois das falhas. Faça o que ama com maestria. Visualize seu futuro e haja como alguém comprometido com ele. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de dizer que um dia vai começar. Pare de pensar que alguém precisa salvar você. Você é a pessoa que estava esperando. Você é o início da mudança. Você já tem mais força do que imagina, mas precisa usar essa força com direção. Não importa se você está começando em um quarto simples, com pouco dinheiro, sem apoio, em uma cidade pequena, com medo, cansado ou cheio de dúvidas. Muitas histórias grandes começaram exatamente assim. O que muda tudo é a decisão de não permanecer igual. Pense como quem próspera. Haja como quem respeita o próprio futuro. Fale como quem está construindo uma nova identidade. Estude como quem sabe que conhecimento abre portas. Trabalhe como quem entende que cada dia conta. Se este vídeo fez você refletir, se você sentiu sua mente acordar, se percebeu que precisa crescer por dentro para mudar por fora, inscreva-se no canal agora. Este canal não é apenas sobre vídeos. É sobre transformação. É sua academia de fluência, sua caixa de ferramentas mentais, seu lembrete diário de que você pode subir acima do barulho e se tornar uma pessoa mais forte. Novos conteúdos estão chegando para fortalecer sua comunicação, sua mentalidade, sua disciplina e sua visão de futuro. Então clique em inscrever-se, ative as notificações e continue caminhando com a gente. Obrigado por assistir. Agora pare de apenas pensar sobre mudança. Vá fazer o trabalho. Você está pronto.